Vocês encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos dizer juntos esta frase? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Amém. Oremos. Senhor, essa frase, Senhor, essa passagem, essa frase que nós lemos, ela talvez seja uma das mais marcantes, Senhor, na história política do Ocidente, do Oriente. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu peço que, ainda que esse assunto possa não dizer respeito diretamente a cada um de nós, que ainda assim nós possamos dar a esse assunto, Senhor, a devida atenção, porque muito do que acontece no nosso país, na nossa cidade, Senhor, pode depender desta reflexão, Senhor. Então, Deus, por favor, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua Palavra. Mesmo aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, o Evangelho em suas casas, Senhor, que o Senhor possa captar a atenção de cada um deles aqui, para que possa realmente meditar na Tua Santa Palavra nessa noite. Me ajuda a pregá-la, por favor, Senhor. Me ajuda a ministrar de um modo tal que o Senhor faria, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra entre nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu digo então aos irmãos que nos visitam que nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos. Então nós lemos o Evangelho de Marcos aqui, até aqui, nós chegamos até aqui pregando cada dia o Evangelho de Marcos, a cada domingo. E domingo passado nós falamos a respeito da parábola da vinha. A parábola da vinha é uma parábola segundo a qual o homem que plantou uma vinha deixou algumas pessoas tomando conta, e aqueles caras se apoderaram da vinha, tomaram tudo para si, e o dono da vinha mandou servos, mandou pessoas para pegarem os frutos, e aqueles arrendatários, eles bateram naqueles homens e não respeitaram o filho, mataram o filho também. Enfim, Deus disse que iria tomar aquela vinha daqueles homens e iria passar para outros homens. E nós estudamos aqui um conceito de mordomia cristã, que eu até sugiro que quem não estava aqui, depois nós vamos subir o vídeo para o YouTube. Eu acho que ele não se encontra ainda no YouTube. Nós temos um canal, principalmente os homens, os chefes de família, né? Eu voltei muito a mensagem do domingo passado para os homens, para os chefes de família, a respeito da responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe deu, enquanto chefe de família, enquanto homem da casa, enquanto... Valeu para todos, mas eu peguei no pé dos homens naquele dia, né? Como de vez em quando eu faço aqui. Pois bem, e hoje, o texto subsequente, nós vemos Jesus, estão tentando colocar Jesus numa armadilha. Porque o que é que acontece aqui? Nós temos um grupo de homens, dois grupos. Se você verificar no versículo 13, não feche sua Bíblia, fala que fariseus e herodianos queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Pois bem, quem são
os fariseus. Os fariseus são um grupo hiperconservador, por assim dizer, de Israel. São professores da lei, são judeus radicais e é um grupo legalista que já havia se tornado inimigo de Jesus há muito tempo. Quem são os herodianos? Herodianos fazem parte do partido de Herodes, daí o nome herodianos. Eles são favoráveis a Herodes. Herodes, ele governava naquele tempo. Pois bem, esses herodianos, eles são o contrário dos fariseus. Enquanto o fariseu é bastante assim rígido com a lei, o herodiano é um cara totalmente liberal. Enquanto o fariseu ele só quer defender os costumes de judeus, os herodianos eles gostam dos costumes romanos, dos costumes gregos, eles gostam de beber, eles gostam de muita festa, eles gostam de muita farra. Então são grupos totalmente antagônicos e os dois grupos se unem para tentar pegar Jesus em alguma armadilha. E eles chegam nessa unidade, esse alinhamento inusitado, eles chegam no versículo 14, bajulando Jesus, porque eles falam assim: mestre, sabemos que é verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, que não olha a aparência dos homens segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Então eles chegam assim meio que bajulando, né? Para não falar uma outra palavra que eu não vou falar, senão depois a Andréa pega no meu pé, não fala aquela palavra. Então eles chegam bajulando Jesus assim e tal, querendo meio, né, uma falsidade. Aí eles perguntam para Jesus assim: é lícito pagar tributo a César ou não? É uma armadilha, irmãos, é uma armadilha. Por quê? Veja, aí você precisa raciocinar aqui comigo. Você tem um grupo pró-judaico e você tem um grupo pró-romano, tentando colocar Jesus numa armadilha. Se Jesus disser é lícito pagar tributo a César, os judeus vão ficar contra Jesus, porque os judeus eles se consideram oprimidos pelo Estado romano. Fala, é um absurdo pagar imposto para César. Então você tem vários dizeres da época que falam: meu, isso é a maior exploração, nós não devíamos pagar imposto para César. Então se Jesus fala: não, temos que pagar imposto sim, então o grupo judeu vai ficar contra. E se Jesus responde: não, nós não devemos pagar tributo a César, os herodianos ficam contra Jesus e falam que ele está incentivando um crime, que seria o crime de não querer pagar tributo a César. Então não importa, se Jesus respondesse sim ou não, ele estava em uma arapuca. Esse texto, irmãos, ele é tão fantástico, esse texto, porque ele mostra um nível de argumentação, um nível de... é um labirinto assim. Quem escreveu isso daqui sabe das coisas, porque é muito difícil sair de uma situação dessa. Foi mais ou menos o que Jesus fez anteriormente. Que anteriormente, se você não precisa abrir, mas lá no final do capítulo 11, perguntaram para Jesus assim: Senhor, com que autoridade, em nome de quem você faz essas coisas? Jesus diz: eu respondo, mas antes me diga, o batismo de João era do céu ou da terra? Lembra dessa mensagem? Aí eles pensaram assim: se a gente disser que era do céu, ele vai nos dizer, então por que vocês não se batizaram, não aceitaram o que João Batista falou? Se a gente dizer que é da terra, o povo bate na gente. Então Jesus já tinha feito isso com os caras, e os caras chegaram na maior cara de pau: a gente não sabe. E Jesus também disse para ele: então também não diga em nome de quem eu faço essas coisas. Então Jesus ganhou o primeiro round. Você percebe que agora eles estão tentando fazer com Jesus a mesma coisa? Colocar Jesus numa arapuca. E aí? É lícito pagar imposto para César ou não? Eles chegaram bajulando Jesus. O texto diz que Jesus percebeu a hipocrisia. Num texto paralelo falaram que eram os discípulos dos fariseus, mandaram um assistente, porque os devem dar cansado de apanhar. Pois bem, Jesus percebe a hipocrisia e fala: me traz uma moeda aí, me traz um denário. Os caras ainda tiveram que dar um denário para Jesus. Aí ele pega a moedinha e fala: de quem que é a inscrição? E de quem que é a imagem que tem nessa moeda aqui? E mostrou. Na moeda era assim, meus irmãos, na moeda estava escrito
Vou até ler aqui para eu não me perder. Está escrito assim: Tibério César, filho de Augusto César o Divino. E do outro lado tem uma imagem da mãe de César, e escrito assim que César era o sumo pontífice, o sumo sacerdote. Para o judeu aquilo era o fim da picada, porque o judeu ele não acredita que César é Deus. E na antiga Roma, o imperador era Deus. Então era um absurdo. E Jesus fala: me traz uma moeda, de quem que é a inscrição aqui? Eles falam: de César. E Jesus responde: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os caras, quem que teve a estúpida ideia de perguntar isso para o homem? Se calaram e saíram, perderam mais esse round. A resposta de Jesus, irmãos, ela simplesmente foi: isso daqui, isso faz parte de uma argumentação altamente filosófica e jurídica também. Quando você cria uma situação para colocar uma pessoa numa armadilha. Mas quem consegue colocar Jesus numa armadilha? Coloca o pastor, mas Jesus, ele não se deixava enganar, ele não se deixava persuadir dessa forma. Por que a resposta de Jesus, ela foi tão grandiosa? Primeiro, ele não nega a necessidade de pagar imposto. Pague imposto. A moeda não é dele, o sistema não é dele, não é ele que exige. Pague o imposto para ele. Pague o imposto para ele. Mas ele nega a adoração a César, porque ele diz assim: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, por um lado, ele diz assim: de fato, pague o imposto para o Estado, mas a adoração que esse César quer, isso nós não damos, porque a adoração nós só damos a Deus. E nesse sentido, ele satisfaz o partido judaico, e ele, de certa forma, satisfaz também o partido herodiano, porque ele não nega a necessidade de dar imposto, mas ao mesmo tempo ele diz que nós só devemos adoração a Deus. É fantástico, irmãos. A profundidade desse texto aqui para os nossos dias sempre é fantástico, é muito profundo. É muito difícil você bolar uma arapuca dessa, e sair dessa é mais difícil ainda, mas Jesus saiu. Bom, eu pedi para vocês lerem a última frase aqui comigo, e agora eu já vou aplicar o texto. Lembra que eu disse para vocês que esses capítulos finais do Evangelho, eles são muito políticos, porque o que está acontecendo aqui é um drama político muito forte, no sentido de que Jesus, ele está combatendo os homens que exploravam o povo de Israel. Então é politicamente muito forte isso daqui, é difícil fugir disso. E essa frase, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, isso de certa forma molda até hoje o pensamento político do Ocidente, pelo menos do Ocidente. Por quê? Porque Jesus, ele, com esse ensinamento, ele reconhece que há uma esfera de César e há uma esfera para Deus, e essas esferas parecem não se misturar. Para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouco como era o contexto da época. Israel sempre foi um estado temente a Deus, pelo menos na teoria. Israel tinha uma lei que se considerava divina, era a lei de Moisés. Mas Israel, ele nunca teve um homem, um rei ou um sacerdote que dizia: eu sou o próprio Deus. Não era assim. Então Israel, ele não era de certa forma um estado teocrático. Estado teocrático, naquele tempo, se considerava quando o próprio Deus governava. No pensamento romano e antigo, os imperadores eram considerados divinos. Então César era considerado um deus, uma espécie de deus. Eles eram politeístas, e o imperador era o sumo pontífice, o máximo. A
palavra sumo pontífice é uma palavra que a gente está mais ou menos acostumado, porque se refere a ela quando a gente fala do Papa, né? O sumo pontífice. Dali que pegou essa expressão, e eles, o Papa gostou do título, usa até hoje. Pois bem, mas para nós ele não é sumo pontífice também. Muito bem. Então Roma é um estado teocrático, porque considera que existe um Deus ali entre eles, esse Deus é o imperador. Jesus, ele reconhece a necessidade de pagar imposto para esse imperador, mas não reconhece o fato dele exigir adoração para si próprio. Por esse motivo, depois a gente vê na história que os cristãos foram tremendamente perseguidos e martirizados no Império Romano. Foram tremendamente perseguidos, jogados aos leões, crucificados. Isso é amplamente divulgado pela história, porque os cristãos não aceitavam isso. Que princípio, que grande princípio a gente tira dessa ideia? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A gente tira um grande princípio aqui, que é a separação entre Estado e religião, ou a separação entre igreja e Estado. São duas coisas diferentes. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Religião é uma coisa, Estado é outra coisa. Isso aqui é muito profundo, a gente precisa meditar nisso com calma. Veja, a ideia é a seguinte: a igreja não pode desejar se tornar Estado. O que é isso, pastor? Por exemplo, uma igreja não pode desejar tomar o poder político e transformar a sociedade inteira numa igreja. Agora todo mundo é evangélico, porque nós estamos no poder, temos um presidente evangélico, um Supremo Tribunal Federal evangélico, deputados evangélicos, agora todo mundo tem que ir para a igreja. E de domingo a gente manda os diáconos para ver se os caras estão assistindo televisão, se estão dormindo, porque se tiver a gente arromba a porta e faz os caras ir para a igreja. Como parece que era o que acontecia em Genebra de Calvino, parece que era assim, tirando a televisão que não tinha na época. Então, a igreja não pode querer se tornar Estado. Em contrapartida, o Estado também não pode querer se tornar igreja. Como que isso acontece? Quando o Estado ele se torna tão poderoso e tão absolutista, que ele começa a dizer para você o que é que você pode acreditar e o que é que você não pode. Então o Estado vai dizer para você: você não pode ir para essa religião, você não pode ir para essa. Ambos os conceitos afetam o dom mais precioso que o ser humano tem, que é a liberdade. A igreja não pode querer se tornar Estado, forçar que todos se tornem cristãos, porque a igreja é uma comunidade voluntária de fiéis. O cara vem para a igreja se ele quiser, não se for imposto a ele. Nenhum apóstolo saiu pregando com uma arma nas mãos: ó, se converte, senão eu te mato. Nenhum apóstolo fez isso. Afeta a liberdade. Por outro lado, o Estado, se ele se torna muito poderoso a ponto de querer forçar as pessoas a acreditarem ou não numa determinada coisa, ele também afeta a liberdade das pessoas. Porque geralmente esses estados, eles têm a tendência de proibir qualquer manifestação religiosa e você passa a adorar o líder, como é o caso da Coreia do Norte, que nós vamos estar falando domingo que vem. Então as duas formas são ruins. Pastor, me dá um exemplo de igreja que virou Estado. A Arábia Saudita. Na Arábia Saudita você não pode abrir uma igreja cristã
E você não pode convidar um muçulmano para ir na sua igreja. Se você convidar, você é extraditado, se você for estrangeiro. Se você for cidadão do país muçulmano e se converter, você cometeu o crime de apostasia e você é morto. Pena de morte para você. Ambas as expressões, elas tiram o maior dom que Deus deu ao homem, que é a liberdade de querer ou não querer fazer alguma coisa. As duas expressões são ruins, irmãos. As duas eu considero ruim. Com isso eu não quero dizer que nós somos melhores do que ninguém, que o Ocidente é melhor do que ninguém. É o que nós conversávamos lá em cima. Mas me parece que é menos pior dar liberdade para as pessoas escolherem ou não escolherem, se elas querem ir para uma igreja ou não. Isso não é melhor do que forçar? Eu presumo que isso seja melhor ou menos pior. Por isso que nós temos que ter sempre a consciência de que essa liberdade, ela não está na maior parte do planeta, viu? Isso que você tem aqui, liberdade, alguma liberdade, isso não está na maior parte do planeta. Hoje você tem liberdade até para querer, se eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Até essa liberdade você tem hoje, e eu acho que você tem que ter mesmo. Tem que ter, ninguém deve afetar a sua... Pois bem, nem em todos os lugares do mundo essa liberdade é concedida. E a gente, como a gente vive nessa sociedade, a gente acha que isso é um dado da natureza. É normal que seja assim. Não é. Não é. Se você for um habitante na Arábia Saudita, você não tem liberdade de mudar de religião, por exemplo. Quando alguém da família quer sair daquele ciclo, ele tem que mudar de país. E eu não estou brincando, estou falando sério. Você tem entidades internacionais que ajudam pessoas que querem largar aquele sistema, mas não podem continuar no país, porque eles querem expressar que eles não acreditam mais naquilo. Como eles não podem, eles vivem uma religião de silêncio, falsa, de aparência. Então, essa liberdade é muito importante, irmãos. Isso interessa muito a nós no plano jurídico, né, Antônio? Isso interessa muito a nós, a garantia da liberdade individual. E eu sei que, como não é um tema muitas vezes que toca muito na sua vida pessoal diretamente, não é assim muito autoajuda, às vezes você não se interessa muito, mas isso é muito importante. Esse é o motivo pelo qual a gente pode pregar com a igreja com a porta aberta, por exemplo. Ninguém vai entrar aqui batendo na gente. Pois bem, algumas questões em relação a esse assunto. Pastor, com base nesse princípio de separação entre igreja e Estado, será que a gente pode escolher uma pessoa aqui, dentre nós, e vamos investir na carreira política dela? O pastor fala assim: todo mundo vai votar no fulano de tal. Vamos ver alguém aqui. Vamos pegar o Wellington aqui. Wellington, tá aí, sorridente, simpático, com a sua esposa jovem, seu filhinho. Vamos investir agora. O Wellington, nós vamos eleger ele vereador. Vamos começar de baixo, vereador. Se fosse o Antônio, ganhava de cara, né, Antônio? Todo mundo te conhece. O cara tem 3.000 contatos no Facebook, fora. Mas eu não vou usar o Antônio como exemplo. Vou usar o Wellington. Vamos investir aqui na carreira dele aqui. E aí o pastor fala: todo mundo vota no Wellington. Isso é certo ou é errado? Errado? Pois bem, eu também acho que é errado. Por quê? Porque aí eu estou pegando aquilo que é de Deus e entregando para César. E eu estou usando aquilo que é a destinação de pregar o Evangelho para outra finalidade. Houve um desvio de finalidade aí. Pois, meus irmãos, eu digo para vocês, nós estamos praticamente sozinhos nessa. Eu digo sem medo de errar. Todas as grandes igrejas pentecostais brasileiras fazem isso. Todas, praticamente todas. Eu só desconheço se uma grande dessas igrejas faz. Talvez não, uma ou duas não, mais antigas. Mas as modernas, muitas dessas fazem. E vocês procurem na internet, vocês acham. Eu tenho sido aconselhado a não citar nomes aqui para não sofrer processo judicial, porque a gente grava, toma um processo aí. E esses caras, eles mandam até com metralhadora para matar, viu? Para você ver como é que está o nível. Mas nós somos pequenos aqui, não incomodamos muito.
Pois bem, irmãos, boa parte das grandes igrejas pentecostais, elas fazem exatamente isso. Elas pegam uma pessoa e falam: você tem que votar nesse fulano aqui. Isso chamado voto de cabresto, curral eleitoral. Eles fazem isso daí. Eu entendo que não é correto fazer isso, pelos motivos que eu já falei. Eles entendem que é correto, porque vão pensar como eles aqui. Não, porque esse político que nós vamos eleger, eles vão cuidar dos interesses da igreja. Mas que cuidar do interesse da igreja? O interesse de toda a sociedade, certo? Então eu entendo que está errado. Por mais simpático e legal que eu acho ela, então eu não acho correto fazer isso. Isso acontece mesmo. Tem um vídeo, você acha facilmente na internet, de um deputado, pastor, que ele votou contra a cassação de Michel Temer, quando este foi acusado pelo Ministério Público Federal dos crimes que ele está respondendo hoje. Mas para o presidente da República ser processado, precisa do aval do Congresso Nacional. Pois esse pastor votou contra e falou: eu votei contra porque o presidente da minha denominação mandou votar contra. É fácil achar, o pastor é muito famoso que fez isso. Agora você imagina, na história, um dia, um historiador contar: pastor fulano de tal, igreja tal votou para defender um cara claramente pego em maracutaia. Olha que coisa feia, que coisa ruim. Até hoje o cristianismo tem uma mancha muito grande, o cristianismo institucional, porque quando chegou aqui na América, chegou dando cacetada, chegou com lança, com cacetete, com canhão. E a escravidão moderna no Ocidente foi ressuscitada por cristãos e protestantes, certo? Até hoje as igrejas carregam, a igreja católica e protestante carrega essa marca de ter escravizado os africanos e ter trazido para cá. Então todas as vezes que a igreja se mete em umas coisas assim, é um desvio de finalidade. Claro que o evangelho é muito maior do que isso. É muito maior do que isso, e fez com que mesmo essas populações levantassem um cara como Martin Luther King e pregassem, falassem contra o racismo e contra a discriminação racial, porque o evangelho é maior do que isso. Mas olha o rastro de dor histórico que isso acaba deixando, certo? E isso foi feito por quem? Pela coroa portuguesa, católica, e pelos ingleses protestantes nos Estados Unidos. Isso não é ruim? Pois bem, então a minha opinião é essa. E a minha opinião também, tudo isso pode ser questionado, você não precisa concordar comigo, que aqui é uma questão de opinião. Eu entendo que toda pessoa que participa de uma igreja assim, e que dá o dízimo lá, e que dá dinheiro, é coparticipante do que eles estão fazendo. É coparticipante, sim. Eu dou lá meu dinheiro na igreja que elegeu o candidato tal, e que é coparticipante, é corresponsável. Se você não sabe, se você não, eu dou meu dízimo lá e o que o pastor faz é problema dele. Não é assim não. Não é assim não. Você é responsável. Você é responsável sim. Se você sabe que essas coisas são feitas, não tem jeito. Você está sendo responsável, é a minha opinião também. E se uma pessoa não concorda com isso, ou ela enfrenta e vai tomar umas burdoadas, ou ela sai da igreja e vai para uma igreja que não suja suas mãos com isso daí. Então é uma opinião minha, certo? Segunda questão que se coloca aqui: um cristão pode ser candidato a algum cargo? Eu quero me candidatar. Pode. Eu quero ser candidato. Agora o Wellington não, pastor, eu senti que minha vocação política, eu quero me candidatar. Posso? Pode. Mas você vai ter que fazer como qualquer pessoa faz. Você vai ter que ir para o partido, você vai ter que ganhar o respeito das pessoas do seu bairro, dos seus amigos. Pode ser até inclusive amigos da igreja, mas você não vai usar a estrutura eclesiástica para isso. Você vai ter que disputar voto a voto, como qualquer pessoa faz isso lá fora. Como nós temos políticos que fazem isso, que são cristãos e que não usam a igreja para fazer isso. Assim como um advogado, assim como um médico tem a sua vocação, a política também é uma vocação. Só não se pode usar a igreja para isso, para fazer esse tipo de coisa, senão há um desvio de finalidade. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta dentro desse assunto político? Então vamos
Ficou claro? Ficou claro? Então, pois bem, então a política não é nem o inferno nem o céu, só não pode misturar as esferas, porque seria um abuso isso daí. Então Jesus diz assim: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Vamos ver alguns exemplos daquilo que é devido a César. Primeira coisa, impostos são devidos a César. Impostos. Jesus disse isso aqui, né? Dá a César o que é de César. Você não precisa abrir, mas em Romanos 13, 6, 7, o apóstolo Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Então, o Estado recolhe impostos para, em tese, promover a segurança e a organização social. Então o Estado pavimenta ruas, o Estado faz o saneamento básico, cuida da educação, da saúde. Então, o imposto em si é devido. Como vai ser utilizado esse imposto é algo que a sociedade precisa fiscalizar sempre, para que eles parem de usar do jeito que eles têm usado. Eles têm, né? A gente tem acompanhado pela mídia que desvio de dinheiro, verba pública, todo dia lá no trabalho é uma tristeza, né? A gente olha, discute isso, porque a gente está muito ligado na área do direito e a gente se entristece com isso. Mas isso não significa que dá para ter uma sociedade sem impostos. Entendo que não dá, realmente não dá. É devido imposto. Quanto menos melhor, né? Mas são devidos. Segundo lugar, o que é devido a César? Respeito. É devido respeito às autoridades, juízes, governadores, prefeitos, deputados. É devido o respeito. Alguns lugares ainda tem rei. É devido o respeito. As escrituras, elas não sancionam. Depois você pode ler Judas, versículo 8, vai falar de um tipo de pessoa que não respeita nenhum tipo de autoridade. E a escritura não tem uma coisa boa para ser dita a respeito de pessoas assim. Então é devido um respeito, sim. Hoje está no poder, talvez, o governador e o presidente que você não votou nele, talvez. Mas você precisa respeitar a regra do jogo e respeitar quem a população, a maioria, elegeu. Certo? Se você não gostou, daqui a um tempo você tem a possibilidade de tirar ele. E a democracia é um jogo formado para que você não precise matar ele para ele sair. E nem ele precisa matar ninguém para continuar. Se ele quiser continuar, ele que ganha a eleição novamente. Isso vale para governador, prefeito. Eu acho que nós demos um avanço civilizatório, porque antigamente você tinha que ficar matando, né? Matar o rei, decapitar o rei, mata o outro, enfim. Eu acho que foi melhor isso. Terceira coisa que é devida à autoridade: intercessões e orações. Em 1 Timóteo 2,2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos erguer mãos santas aos céus e orar por todos aqueles que estão investidos em autoridade, para que nós possamos ter uma vida tranquila, porque isso é bom e agradável a Deus. Então nós devemos orar, sim. É ruim orar por alguém que venceu a eleição e você não votou? Eu acho que é ruim também. Também não gosto. Mas nós devemos orar para que essa pessoa, ela governe com sabedoria. E no Brasil você não tem só o poder executivo, você tem o legislativo e o judiciário também. Então você ora pelo presidente Bolsonaro, você ora pelo presidente do STF, Toffoli, você ora pelo presidente da Câmara, o Maia, enfim, para que eles façam algo de bom para o nosso país, porque se o país afundar, todo mundo afunda junto. A começar dos mais fracos, mas vai atingir todo mundo. Haja vista, você vê na mídia vários países em crise. Não é bom que um país viva em crise, atinge todo mundo. Aí você vê o pessoal fugindo do país. Isso às vezes está muito perto da gente, certo? Então a gente deve orar. Isso é um mandamento apostólico, nós devemos orar. Existe um testemunho muito forte de alguns países aí. Uma vez eu vi um testemunho da igreja da Coreia do Sul, que fizeram uma campanha muito forte de oração para a melhoria daquela nação, e aquela nação realmente, a gente olha para aquela nação hoje, é uma nação desenvolvida. Só que nós não fazemos isso, a verdade é essa. A maior parte das igrejas, elas não param para ter um tempo de oração pelos seus governantes. Eu espero que você faça isso na sua casa. Todas as sextas-feiras nós fazemos isso aqui, não fazemos? Os que frequentam aqui de sexta-feira, né? Dona Maura, tá aí, o irmão Luiz, a gente, todas as
sextas-feiras nós oramos pelas autoridades, porque é necessário para que eles tenham sabedoria para governar bem para todos, e não somente para o seu próprio grupo. Outra coisa que é devido a César é a obediência às leis. Em 1 Pedro 4,15 diz assim: não padeça nenhum de vós como malfeitor, como homicida, como ladrão. Ou seja, você deve obedecer às leis, nós devemos. E o nosso problema no Brasil é que a gente sempre está dando um jeito de não obedecer às leis. É como um jogo de futebol, irmãos. Quem gosta de futebol aqui sabe que para o jogo acontecer todo mundo tem que respeitar as regras, não é? Se cada um usar a sua própria regra, não tem partida de futebol. É a mesma coisa da nação. Se nós começarmos o tempo todo a desobedecer às regras, não tem partida que funcione. E às vezes eu acho que o nosso Brasil não funciona porque a gente sempre tenta dar um jeitinho de não obedecer às regras, e isso não é bom. Então nós devemos obediência à lei. E finalmente, o que nós devemos a César? Cidadania. O que é cidadania? É buscar fazer as coisas de boa fama diante da sociedade, que contribua para o desenvolvimento do todo, e não somente para o meu próprio desenvolvimento. 1 Tessalonicenses 4,11 diz: vivam tranquilamente, cuide do que é vosso, trabalhem como nós ordenamos, de modo que vocês se portem com dignidade para com os que estão de fora, e vocês não venham precisar de nada. Romanos 12,17 diz: não torneis ninguém mal por mal, mas se esforcem para fazer o bem perante todos os homens. Amém. Cidadania. O que é cidadania? É ajudar uma instituição de caridade, é ajudar um asilo, é ajudar, enfim, promover o bem geral da coletividade, porque o cristão, ele não promove o bem somente da sua igreja, infelizmente isso é um dado também. Eu só faço uma coisa boa se for para ajudar a minha igreja. Está errado também. Onde as pessoas estão com a cabeça, meu Deus do céu. Hoje as pessoas só fazem alguma coisa de bem na sociedade se for dar um retorno. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que contribuir para o bem do todo. Por isso que se deve levar alimento para a rua, por isso que se deve fazer trabalho de capelania, por isso que deve dar assistência às crianças que precisam, porque não é uma coisa só para a denominação, isso é uma coisa muito egoísta. Tem que ser para ajudar. Você já faz parte de algum trabalho assistencial? Pastor, eu não faço. Pois faça. Engaje-se em alguma coisa, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa para melhorar a situação do outro, por favor. Engaje-se em alguma coisa. Faz alguma coisa, por favor. A sociedade precisa. E Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. O cristão deveria ser aquele que mais faz boa obra, que mais ajuda o necessitado. Deveria ser crente. Deveria ser o cristão. Porque é para isso que Deus nos chamou. Foi o que o Aragão falou aqui na hora que ele colheu as ofertas. Então se envolva. Eu vou repetir então, irmãos, o que devemos a César? Impostos. Não pode dar uma de doido e começar a sonegar tudo, você vai preso. Nós devemos respeito às autoridades, intercessões, obediência às leis e cidadania. Então avalie-se a si mesmo à luz desses pontos para verificar se você tem sido um bom cidadão diante do Senhor, em nome de Jesus. E o que é que eu devo a Deus então? Eu vou ler somente uma passagem que se encontra em Lucas 10, 27, que foi numa discussão que Jesus teve com o intérprete da lei. O que é devido a Deus? Se você quiser abrir lá, eu aguardo você abrir para a gente ler esse texto juntos. Lucas 10, 27. Você encontrou? Diz assim: a isto ele respondeu. Vamos ler juntos a partir daqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler juntos novamente? Mais uma vez, para ficar gravado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. É isso que é devido a Deus, irmãos.
irmãos. É isso. Amar a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Amar o Senhor com todo o seu ser. Ame a Deus com todo o seu ser, em nome de Jesus. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, lembre-se de Deus. O modo como você trata o seu filho, lembre-se de Deus. O modo como você trata o seu marido, lembre-se de Deus. O modo como você trata a sua esposa, lembre-se de Deus. O modo como você se comporta no trabalho, lembre-se de Deus. O modo como você se comporta na sociedade, lembre-se de Deus. Ame o Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e você será bem-aventurado naquilo que você fizer. Amém. Ele sempre vai te mostrar o caminho certo. Ele sempre vai te dar a decisão correta em qualquer situação. Lembre-se de Deus. Em teu lugar, o que faria Jesus? Lembre-se de Deus sempre e você estará cumprindo esse mandamento. Amém? Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Amém. Fique de pé na presença